tudo bem? Eu sou a professora Tassiane e hoje é uma alegria nós estarmos aqui na Corrida ODS. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo 2, que está relacionado então à fome zero e à agricultura sustentável. Ninguém melhor do que o nosso convidado, doutor, médico e especialista no assunto, nutrólogo, doutor Flávio Madruga. Boa tarde, tudo bem, doutor? Tudo bom, Tassiane? É um prazer estar aqui na universidade. Eu adoro poder compartilhar o conhecimento, principalmente em universidades, onde vocês vão realmente espalhar esse conhecimento sobre saúde e qualidade de vida com as pessoas. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Estou à sua disposição. Ele vai apresentar um pouquinho aqui da obra dele, do que ele tem feito em relação à sustentabilidade. A gente sabe que o objetivo 2 está muito relacionado a uma agricultura sustentável, justa, diminuindo fome, mas ao mesmo tempo aumentando a qualidade de vida das pessoas. E a gente sabe que o senhor tem um projeto muito legal, que é uma horta, onde a gente pensa em produzir o próprio alimento, doutor. Explica um pouco pra gente como isso funciona. Isso é verdade. Isso começou principalmente com os problemas de saúde que eu tinha. Eu me formei aos 25 anos, fui fazer especialização em nutrologia, era uma pessoa que tinha obesidade mórbida, já estava pré-diabético, estava com pressão alta, gordura no fígado, e a partir desse momento eu falei, tá errado, não adianta eu estudar nutrologia e não colocar esse conhecimento na minha vida. Então a partir daí eu comecei a ter uma alimentação muito mais saudável, comecei a comprar produtos orgânicos e esbarrei num problema que com certeza qualquer um daqui que venha consumir esbarra, que é, primeiro, dificuldade de achar orgânicos e, segundo, certificação e ser muito caro, extremamente caro. Então eu falei, não, eu preciso criar uma ideia de poder desenvolver isso de uma maneira mais sustentável. E aí eu passei a regra de ouro que eu ensino a meus pacientes a produzir o meu próprio alimento. E nesses 15 anos que eu faço isso, eu emagreci 30 quilos, hoje tenho 50 anos, não tenho diabetes, não tenho pressão alta, sou extremamente saudável, sou atleta e, graças a Deus, comendo sempre saudável. E eu tenho levado essas informações a nível do Brasil inteiro. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, essas informações, e deixar o meu Instagram, que é o Dr. Flávio Madruga, onde eu ensino também como você pode produzir seu próprio alimento. Eu vi que o senhor já deu várias entrevistas em rede nacional, inclusive, falando da importância da alimentação saudável. Ela é possível até a população menos favorecida, com mais vulnerabilidade? Como implementar isso, por exemplo, em comunidades? É possível? É possível, é viável, já é feito em vários lugares do mundo. E eu digo para vocês uma coisa muito importante. Olha só. Produzir o seu próprio alimento, além de ser uma atitude de preservação do planeta, onde a gente vai impedir que sejam usados esses defensivos agrícolas. Para quem não sabe, eu gostaria de deixar essa informação, que no Brasil nós somos o primeiro país do mundo em consumo de agrotóxico. Cada brasileiro consome em média de 5 a 7 litros de agrotóxico por ano. E o que isso pode causar, doutor, ao longo dos anos? Olha, o agrotóxico, ele é extremamente prejudicial ao sistema nervoso. Nós estamos vendo epidemias de doenças como Alzheimer, como alterações neurológicas, autismo. Ele está relacionado a malformações, a infertilidade, a tumores, a aparecimento de câncer. Então eu digo assim, puxa vida, mas é tão difícil, né? É tão difícil produzir o alimento orgânico. Não é. O alimento orgânico ele é caro. Ele é caro porque a produção é pequena. E outra coisa que vão me falar, mas ele não é sustentável. Eu quero deixar, olha, eu estudei, eu sou uma pessoa, embora seja médico, a parte de orgânicos, de alimentação saudável é meu sonho. Então eu estudo isso profundamente. E eu te digo, a médio e longo prazo, a produção de orgânicos é tão igual à produção não orgânica em termos de custo, e além de tudo é muito mais sustentável. Se você pensar a médio e longo prazo, que você não tem poluição do rio, você não tem destruição do solo, você não tem contaminação de animais, água subterrânea, então a contaminação de lençol freático. Então isso a médio e longo prazo
o retorno é muito grande. E agora você vai me dizer em casa, mas eu não tenho como produzir, eu moro no apartamento. Você desculpa, você pode produzir em qualquer lugar. Além de você ter uma renda, você vai conseguir realmente viver muito melhor. Gente, esse tema é muito legal, a gente vai continuar falando sobre ele, mas a Universidade Metodista está muito envolvida, inclusive nós ganhamos no início do semestre um prêmio da ONU relacionado às hortas comunitárias. Hoje nós desenvolvemos esse projeto de hortas em 25 escolas de Diadema, ensinando como a alimentação saudável pode transformar a realidade e ao mesmo tempo gerar uma economia solidária. O senhor, como médico, percebe que as pessoas que estão envelhecendo, estão adoecendo, procuram o seu programa para ajudar de alguma maneira? Ou são pessoas que estão entendendo esse movimento e começam a procurar pela necessidade de mudança e transformação, como o senhor falou, relacionado à saúde ou até mesmo antes do problema acontecer? Eu fico muito feliz de realmente a universidade ter esse papel e fazer esse projeto. Antes de eu vir aqui, eu dei uma estudada no trabalho de vocês, quero parabenizar, fiquei muito feliz, não sabia desse prêmio, isso me deixa muito satisfeito. E quero dizer uma coisa para você, Hipócrates, o pai da medicina, há mais de 2000 anos atrás, ele dizia que o remédio seja o seu alimento e que o alimento seja o seu remédio. Então, nós precisamos ter uma alimentação saudável, para que a gente possa ter qualidade de vida. Existem 2 tipos de pessoas que nos procuram, tá? Primeiro, aquele tipo de pessoa que está cheio de problemas de saúde, como eu tinha há 20 anos atrás, e que quer mudar de vida. E aquela pessoa que de maneira preventiva, essa é melhor, ainda não desenvolveu doença, principalmente vocês jovens que estão me ouvindo, pessoal da universidade, segura um pouco essa coisa de fast food, procure comer um alimento mais saudável possível. E eu gostaria até de fazer uma reflexão com vocês aqui, onde eu faço na minha palestra, tem uma palestra minha no YouTube chamada Por que estamos doentes? E essa é uma pergunta muito abrangente, né? Por que estamos doentes? Você sabe? A população e a gente em geral sente muita dificuldade de responder essa pergunta, né? Porque são tantos motivos que nos levam a adoecer, principalmente a nossa mente. Em relação à depressão, falam que nunca houve uma sociedade tão depressiva como a de hoje. Exatamente. E eu quero só fazer uma pequena análise com você. Olha que coisa interessante. Nos últimos 40 anos, nós vivemos uma epidemia de obesidade. A obesidade hoje já está em 2,3 bilhões de pessoas, já com obesidade e sobrepeso. Nós saímos de 38 milhões de casos de diabetes em 1980 para 500 milhões em 2050. Nós temos um suicídio a cada 40 segundos. Nós temos, em média, 814 mil suicídios por ano. Nós vivemos uma epidemia de Alzheimer. Nós saímos de 40 milhões de casos de Alzheimer por ano para 130 milhões em 2030. Aí eu pergunto para você, estamos vivendo uma epidemia de obesidade, uma epidemia de câncer, uma epidemia de quadros demenciais. E eu pergunto, o que mudou nesses 40 anos? Aí na minha palestra eu faço uma brincadeira, eu falo assim, caiu um asteroide na Terra? Não. Tivemos um apocalipse zumbi, igual o Walking Dead? Não. Fomos invadidos por extraterrestres? Não. Tivemos a Terceira Guerra Mundial? Não. O que mudou? A alimentação. A comida. Ali está a mãe das doenças. Então, você que está em casa agora, você que estuda, está na universidade aqui, produz, compre orgânico. É caro. Caro é você ficar doente. A gente tem que perguntar o porquê que o outro produto é tão barato, né? Exatamente. É como dizia meu pai, né? Não existe almoço grátis. Então, peraí. Aí se você vai me falar assim, doutor, mas é muito mais caro comer saudável. Caro é ficar doente. Só para fazer uma pequena comparação, um hotel 5 estrelas no Brasil, hotel de alto luxo, tá? Uma suíte presidencial, ele está custando, tem 280 metros quadrados. Esse hotel é o Copacabana Palace, fica em frente ao mar. Olha só que coisa interessante. 280 metros quadrados, frente mar, mordomo exclusivo, piscina exclusiva, suíte presidencial. Diária, R$6.000. Aí você fala, nossa, é um absurdo, caro, né?
leito de UTI, de um hospital simples aqui do ABC. 2x2, ó, a outra 280 metros, 2x2, um box. Entre 7 a 9 mil reais a diária. Então, o que é caro? Saúde ou doença? Doença é muito caro. Então, para não ficarmos doentes, precisamos comer de maneira saudável. Um outro dado que aponta, segundo os estudos, é que o autismo em crianças de até 2 ou 3 anos pode ser desenvolvido pela quantidade de agrotóxico que se encontra nos alimentos. O senhor considera essa afirmativa, ou sim? Exatamente. Como eu disse para você, né, que infelizmente nós vivemos uma epidemia de doenças neurológicas e se formos analisar essa situação, fruto disso está nos alimentos. Aí as pessoas falam para mim assim, doutor, mas eu vou comprar esse alimento, é muito mais barato, só que isso vai estar te causando doença. E como essa pessoa, por exemplo, que não tem um poder aquisitivo tão, né, generoso, pode conseguir fazer isso em casa? Como transferir essa questão teológica, essa questão de conhecimento para a prática na casa da pessoa? Exatamente. E aí que eu digo para você, não adianta nós ficarmos aqui dizendo, você tem que comer alimentos orgânicos. Aí a primeira resposta, primeira desculpa, né? É muito caro. O problema, se é caro, concordo, é caro porque a produção é pequena e o consumo ainda é baixo. Então tá bom, como é que nós vamos reverter isso? Produzindo o seu próprio alimento em casa. Às vezes a pessoa fala para mim, mas eu não tenho espaço. Numa varanda do apartamento você produz bastante alimento. Sem contar que você produzindo o seu próprio alimento, você ainda vai ter a sua renda. Você vai economizar e o que você produzir em excesso, você ainda pode vender para os seus vizinhos. Como é que eu faço? Entra lá no Instagram, Dr. Flávio Madruga, eu ensino você como fazer. Gente, não é difícil. É simples. Olha, a terra, nós somos um país tropical, como dizia Jorge Benjó, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, se você botar uma sementinha de pimentão, daqui a 3 meses o pé está produzindo. O que você tem que fazer? É só molhar. O restante a natureza faz. Então não tem custo. Não tem custo. Na minha horta, que depois eu vou mandar as imagens para vocês, na entrada da minha horta é cheio de flores. Cheio, para que isso? Porque a praga geralmente para na flor. E a gente sabe que tem uma praga ali. Aí, por exemplo, tem uma plantação de beterraba. Aí eu planto no início do canteiro um pé de berinjela. Porque a praga vai lá, ataca o pé de berinjela. Excelente. E aí eu consigo saber o que tem. E aí uma vez uma paciente me perguntou assim, mas doutor, foi um pessoal de uma grande emissora de televisão, como que um agricultor orgânico combate uma praga? É muito fácil. Eu tava brincando com ele, você pega aqui um chinelo, tira a folha e dá uma chinelada, pronto, matou a lagarta que estava ali. É muito simples, não precisa usar veneno. Então, não tem desculpa. Você pode produzir o seu próprio alimento. Pessoal, estamos quase finalizando aqui o nosso programa de hoje, mas vocês podem continuar entendendo um pouco melhor sobre esse assunto. O Dr. Flávio vai falar um pouquinho sobre o livro dele, vai falar os canais que você pode encontrá-lo para entender um pouco melhor sobre o assunto, a importância desse assunto. E eu quero agradecer profundamente o senhor ter vindo até aqui. A gente sabe que o senhor tem uma agenda corrida e mesmo assim esteve aqui conosco em prol de algo maior, que é a informação que as pessoas precisam para mudar o estilo de vida. Exatamente. Sempre que for convidado será um prazer. Eu arrumo um espaço na agenda porque levar informação e ajudar as pessoas é a minha missão de vida. Isso aqui eu trouxe para presentear a universidade com o meu novo livro, que é Low Carb, Modismo versus Estilo de Vida, onde nós mostramos que uma alimentação de alto carboidrato, como se fez nos últimos 40 anos, rica em açúcar e farinhas brancas, foi o grande responsável pela epidemia de obesidade e de doenças crônicas. Então, inclusive, no meu livro, eu brinco, né, que eu mostro uma família dos anos 60, com uma Brasília, um carro dos anos 60, calça boca-sino, e todos eram magros e saudáveis. E a avó cozinhava com banha de porco. E hoje você vê, as pessoas não podem isso, não podem aquilo, fazem uma alimentação rica em açúcares, estão extremamente obesas e doentes. Então,
quer ter saúde, reduza a ingesta de carboidratos. Carboidratos, gente, ruins, principalmente açúcar e farinha branca. E eu quero deixar mais uma vez as minhas redes sociais, o meu Instagram, Dr. Flávio Madruga, o meu Facebook também, o meu site, o Dr. Flávio Madruga, estou à disposição. Conhecimento temos que compartilhar e dividir. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, vamos ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana e até mais. Muito obrigado.